Sacramento significa mistério, e a razão pela qual sacramento é o termo adequado para dois dos meios de graça que o Senhor nos dá, é porque é misteriosa a forma como Deus media a sua graça por intermédio daquele ato. E os únicos dois sacramentos, que outros chamariam de ordenanças, e são ordenanças do Senhor, porque são as únicas duas coisas que Jesus instituiu como ordem para que a igreja repetisse, os sacramentos ou ordenanças são apenas dois: a Santa Ceia do Senhor e o batismo. Eles são equivalentes aos dois sacramentos maiores ou ordenanças do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, dentre as muitas coisas que o Senhor ordenava do seu povo, havia duas que basicamente faziam parte da identidade do povo de Israel na sua essência maior. Os sacrifícios no templo podiam cessar e Israel continuaria sendo Israel. Se não tivesse o templo, se não tivesse altar, se a Arca da Aliança foi levada, não tinha jeito de fazer os sacrifícios. Mas havia duas coisas que identificavam o povo de Israel. Ordenanças perpétuas que o Senhor deu a eles. Uma delas era a Páscoa, que era a celebração da saída do Egito. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, quando o anjo do Senhor levou o primogênito de cada egípcio, mas os israelitas foram salvos, tiveram os seus primogênitos preservados, porque o sangue de um cordeiro estava na verga da porta da casa deles, e aquele sangue fez com que então o anjo do Senhor não tirasse aquela vida. Foi instituído naquele momento a Páscoa do Senhor, que envolve um cordeiro imolado, envolve pães asmos, envolve uma refeição onde aquele cordeiro precisa ser comido de cabo a rabo inteirinho até o fim, não pode sobrar. Tem até ordens específicas: se você não tiver gente suficiente na sua casa, o cordeiro for grande, convida um vizinho, mas tem que comer tudo. Esse era um dos sacramentos do Antigo Testamento. E o segundo era a circuncisão, que dizia que todo homem, todo macho nascido do povo judeu seria circuncidado ao 8º dia, teria o seu prepúcio, a pele do seu órgão reprodutor, cortado como marca de que ele estava sendo inserido numa aliança que Deus tinha com o seu povo. No Novo Testamento, esses dois sacramentos vêm e são traduzidos. A ceia do Senhor é a Páscoa cristã. Nós não celebramos mais a Páscoa na antecipação, não matamos um cordeiro e comemos a carne dele, comemos pães asmos, na expectativa de uma libertação, na lembrança da saída do Egito e na expectativa de um Redentor e de um cordeiro. Hoje, de fato, a nossa Páscoa é a ceia do Senhor, onde o sangue do cordeiro que foi morto por nós de forma definitiva, não existe mais a repetição do sacrifício, e a carne daquele cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, são partilhados por nós como igreja. E a segunda ordenança que vem do Antigo Testamento e é transformada e perpetuada no Novo Testamento é o batismo, com algumas diferenças. Primeiro, a circuncisão era apenas para os homens, porque a aliança era mediada somente através da posteridade dos homens. As mulheres faziam parte de Israel indiretamente através de seus pais ou seus esposos. Mas não havia um equivalente para elas. No Novo Testamento, o batismo é dado para homens e mulheres, porque não existe mais essa mediação do relacionamento com Deus, exceto através de Cristo. E através do mesmo Cristo, homens e mulheres se relacionam com Deus. Então o batismo se torna para toda a comunidade de Cristo. A segunda diferença é que o batismo, a circuncisão no Antigo Testamento era só para aquele que fazia parte da nação de Israel. Hoje o batismo é apenas para aquele que é inserido no reino de Deus. Agora, no Antigo Testamento e no Novo Testamento encontramos várias frases que dizem que só porque uma pessoa é circuncisa na carne não significa que seu coração é circunciso. Que meramente ser circuncidado não significa pertencer de fato ao Israel espiritual. Essa distinção é muito clara no Antigo Testamento.
E no Novo Testamento, da mesma forma, o batismo não é o ato que salva, o batismo é o símbolo externo de algo interno que precisa acontecer. Na Santa Ceia do Senhor, comer o pão e beber o cálice sem arrependimento, sem discernir o corpo de Cristo, no máximo traz juízo. Por quê? Porque ele traz o julgamento de quem está profanando um ritual, fazendo por fora, mas não por dentro. No caso do batismo, quando o batismo não é acompanhado da fé salvadora, da regeneração que o Espírito Santo traz no coração, ele também é apenas um ato externo. Mas, e aí surge a grande pergunta: como é que nós podemos batizar alguém que ainda não está apto a tomar a sua decisão por Cristo? Como é que nós batizamos? Ora, para alguns, dentro de uma tradição cristã, o batismo é o momento no qual a regeneração acontece. Eles diriam que no batismo a graça de Deus é comunicada e o pecado original é lavado da alma da criança. Aí ela passa a ter os seus pecados praticados, mas o original é lavado. Nós não cremos nisso, porque cremos que não existe base bíblica para isso. Nós cremos que no batismo o que acontece é que a criança ou o adulto é selado dentro da comunidade. Mas se isso não for acompanhado de um processo interno, onde a graça de Deus produz frutos internos, então ele é meramente o selo de uma aliança, o símbolo de uma aliança. Mas por que fazer isso com uma criança que ainda não pode decidir? Bom, as respostas são várias. A primeira delas é: mesmo sabendo que não é o batismo que regenera, vocês deram um nome para Raquel, certo? Não deixaram ela escolher o nome dela. Agora ela pode, concebivelmente, trocar de nome no futuro? Vai entristecer vocês um pouco, mas ela pode. Mas enquanto ela não pode tomar essa decisão por conta própria, cabe a vocês, como representantes de Deus na vida dela, dar a ela o nome. Às vezes eu pergunto para os meus alunos: se vocês acham que as crianças não devem ser batizadas, eu proponho que vocês criem seus filhos como incrédulos até o dia que eles se convertam. Não ore com eles, porque a oração de um incrédulo Deus não ouve, não é mediada por Jesus Cristo. Não adianta ler a Bíblia com a criança, enquanto ela não se converter, a Bíblia não vai fazer sentido, a não ser que você esteja evangelizando. Tudo que você pode fazer com a sua criança até o dia que ela se converter é evangelizar. Mas nenhum de nós faz isso. Nós tratamos os nossos filhos como se fossem crentes até o dia em que eles deem sinal de que são ou não são. E se um dia meus filhos disserem para mim: papai, eu não creio em tudo isso, eu não quero mais ouvir falar, com toda a tristeza do coração eu vou saber: agora eu passo a tratar como incrédulo. Da mesma forma, no batismo, nós selamos o adulto que se converteu adulto, ou a criança que é filha da promessa, filha da aliança, filha de pais crentes. Essa criança é trazida diante da igreja e ela é selada com o batismo cristão, que insere essa pessoa na comunidade da fé e diz que até o dia em que ela terá de dar testemunho próprio, se crê ou não crê naquilo, essa criança vai ser tratada como membro da família de Israel. Em Colossenses, o apóstolo Paulo, fazendo advertência contra falsos ensinos, discutindo a obra redentora de Cristo, ele diz assim, fica no capítulo 2, versículo 8, ele diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita, isso é, em Cristo, corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça de todos os poderes. Nele também fostes circuncidados. Essa é a conexão da circuncisão. Nele também fostes circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E talvez aí é o lugar onde fique mais forte essa conexão, de que a nossa circuncisão, que é a circuncisão que ele opera em nossa alma, é ligada ao fato de que morremos com ele no batismo e ressuscitamos com ele
no batismo. É esse o ato que fazemos hoje. Então, 3 lembretes importantes. Não presumimos comunicar graça a Raquel. Quando formos batizar a Raquel, a única graça que é mediada por este sacramento é aquela da comunhão dos santos e de pertencer à Assembleia de Cristo. Mas a regeneração da alma dela vai ser algo pelo qual ainda vamos orar e pedir a Deus, confiantes de que, como filha da promessa, ela já começa com uma grande vantagem, crescendo no meio do povo de Deus. A segunda coisa é que esse batismo não é um ato vazio de sentido. Ele não é uma mera apresentação do bebê. Ele é mais que isso. Ele é um testemunho da igreja e de Deus para vocês e para a comunidade. E essa é uma grande diferença. Pergunte-se se o batismo é um testemunho seu para o mundo de uma coisa que você decidiu, ou se o batismo é um testemunho de Deus para os pais, para a própria criança e para a comunidade. Se ele tem a origem em Deus ou se ele tem a origem num ato meu. E a terceira coisa é que esse batismo implica promessas. Daqui a pouco eu vou chamar vocês, nós vamos cantar um cântico antes, mas eu vou pedir de vocês algumas promessas relacionadas a como vocês vão educar a Raquel, a como vocês vão ensinar a Raquel como se ela fosse crente até o dia em que ela dê evidências num sentido ou em outro. Tratá-la como filha da promessa, como filha da aliança. Por implicação, o pedido aos avós que honrem esse desejo dos pais e que tomem por si mesmos a responsabilidade de zelar também, especialmente se os pais um dia vierem a faltar, para que a Raquel cresça no temor do Senhor, no conhecimento de Deus, para que ela conheça a Bíblia. E vou requerer algumas promessas da comunidade, que em resposta a essa aliança dos pais, façam aliança também diante de Deus, prometendo apoiar nesse mistério. E aí nós vamos celebrar essa maravilhosa promessa e que fique marcado sempre que foi no dia da Páscoa que a Raquel recebeu o seu batismo e que haja da nossa parte júbilo e confiança de que esse é um dos 2 atos que Deus claramente determinou, que tem origem nele e os quais dependem para a sua efetividade em Deus e na obra que Ele mesmo faz internamente nos nossos corações.